Protógenes Queiroz, o ex-delegado que comandou a Operação Satyagraha, hoje vive na Suíça. Depois de constantes ameaças, recebeu asilo político. Com o endereço mantido em sigilo, nós nos encontramos nas ruas de Genebra. A vida na Suíça é simples. Ele anda de ônibus e ainda usa bengala para se locomover depois de uma cirurgia na perna. Nesta entrevista exclusiva, você vai saber o que Protógenes pensa sobre o Brasil, a Operação Lava Jato e a prisão de empresários e políticos. O ex-delegado também faz uma corrosiva acusação sobre o sistema eleitoral, incluindo a segurança das urnas eletrônicas. Opiniões fortes de quem já foi delegado, deputado e prendeu gente muito importante. Ele é fanático pelo Botafogo, mas foi por causa do Corinthians que ganhou projeção. Em 2007, o então delegado da Polícia Federal, Protógenes Queiroz, dizia ter provas da ilegalidade dos 64 milhões de dólares investidos no Corinthians pela MSI. A empresa de marketing esportivo era acusada de funcionar como fachada para a lavagem de dinheiro do magnata russo Boris Berezovsky. A MSI tinha sede em Londres e era representada no Brasil pelo iraniano Kia Jourabchian. A ligação entre Berezovsky e MSI foi investigada pela Interpol. O Ministério Público solicitou a prisão do empresário. O pedido chegou a ser aceito pela Justiça Federal, mas em 2014, a 6ª Vara Criminal de São Paulo absolveu o magnata, o dono da MSI e o então presidente do Corinthians, Alberto do Alibe. Em 2008, Protógenes Queiroz ganhou fama de caçador de corruptos ao conduzir sua investigação de maior repercussão, a Operação Satyagraha, que acusou o banqueiro Daniel Dantas, sócio fundador do Grupo Opportunity, o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta, o investidor Nagy Narras e outras 14 pessoas de manter um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e evasão de divisas. O juiz federal Fausto Martim de Sanctis determinou a prisão dos investigados. Protógenes comandou a ação e recebeu uma série de críticas. O uso de algemas foi considerado abusivo pelo Supremo Tribunal Federal. É um quadro de espetacularização das prisões, isso é evidente, né? Dificilmente compatível com o Estado de Direito. O uso de algema abusivo, nós já falamos sobre isso aqui. Protógenes também teria vazado detalhes da operação para a imprensa e realizado escutas não autorizadas com a participação de agentes da Agência Brasileira de Inteligência. O delegado acabou afastado do comando da Satyagraha. Eu acho que esse delegado tem que ficar no caso. Esse cidadão não pode, depois de fazer a investigação de quase 4 anos, depois de apurar, depois de fazer todas as coisas que foram feitas no processo, na hora de finalizar o relatório, esse cidadão dizer: eu vou embora fazer meu curso para deixar para outro. E ainda dá vazão para insinuações de que ele foi tirado. Indiciado pela Polícia Federal, Protógenes sempre negou as acusações. Protógenes Queiroz foi exonerado da Polícia Federal. E na semana passada, o caso ganhou mais um capítulo. A Justiça Federal de São Paulo ordenou a prisão de Protógenes, porque ele não compareceu à audiência que estipularia como seria cumprida a pena determinada pelo Supremo. Segundo a defesa do ex-delegado, ele recebeu asilo político do governo suíço, mora em Genebra e, por isso, não compareceu à audiência. A Operação Satyagraha foi anulada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a alegação de usar meios ilegais para obter provas. A Justiça Federal liberou os bens bloqueados de Daniel Dantas. O banqueiro processou a União por danos morais. Bom dia a todos aí no Brasil, aqui na Suíça. Dia lindo de primavera. E eu estou com o ex-delegado da Polícia Federal, Protógenes de Queiroz. A Justiça Federal decretou semana passada no Brasil a sua prisão, mais uma vez. Como é que o senhor tomou ciência, ficou sabendo dessa prisão? Eu tomei ciência através da imprensa, porque a imprensa nacional divulgou amplamente a decisão na íntegra da juíza da Vara de Execuções, a juíza Andréa Moruzzi Sarney, e foi uma surpresa muito grande, porque jamais eu imaginaria uma segunda decretação de prisão com todas as provas públicas e notórias que meu domicílio é aqui na Suíça, domicílio esse por uma consequente requerimento de asilo, ao qual
eu recebi honrosamente a proteção das autoridades suíças, do governo suíço, ao qual eu tenho o maior respeito e carinho pelo país e pelo seu povo, e o maior respeito pela decisão das autoridades que me considero esse asilo. Por mais de um ano eu já permaneço aqui, com toda a proteção, com toda a segurança. Essa juíza não poderia ter ouvido o senhor pela internet? Não existe essa possibilidade? Sim. Eu recebi, foi enviado uma carta rogatória para cá de uma forma ilegal, não cumpriu nenhum requisito de uma carta rogatória, e era até uma situação inusitada até para as autoridades suíças. Como é que um asilado político pode receber uma intimação do seu país de origem, ao qual ele não pode retornar, para comparecer a uma audiência? Mesmo assim, eu, em respeito à justiça brasileira, em respeito até à própria juíza Andréa Moruzzi, entendendo que ela pode ter se equivocado numa decisão assodada, eu alertei, e meu advogado foi orientado no sentido de dar uma segunda opção. Primeiro, que o Tribunal Regional Federal ele considerou o meu domicílio aqui. Segundo, já na primeira decretação de prisão. Segundo, que na impossibilidade de eu sair do país, porque eu não posso sair, porque existe uma interdição de eu voltar ao Brasil, isso é por legislação internacional, né, nem por um capricho do governo suíço, né, o governo suíço, as autoridades suíças obedecem à legislação internacional, da própria Organização das Nações Unidas referente a refugiados, e eu dei uma segunda alternativa, que seria uma audiência via videoconferência, como é comum no Brasil. A própria Justiça do Paraná... A Justiça do Paraná ouviu o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso por videoconferência, ouviu o ex-presidente Lula por videoconferência. Exatamente, um instrumento jurídico processual normal, e ainda mais no meu caso, que a minha condenação é prestação de serviço à comunidade, ou seja, aqui eu vivo na Suíça, e a Suíça como um todo, eu não me determino a dizer qual cantão eu habito, nem meu endereço, até por obediência à própria legislação da proteção de refugiado e asilado, mas era comum se uma audiência de videoconferência para realmente respeitar essa situação, e a própria juíza escolher aqui várias instituições. Está dizendo que ela teria condições de ter te ouvido pela internet e até de avaliar a sua prestação de serviços aqui mesmo, mas ela optou por não levar isso em consideração. Exatamente, ela optou por uma medida extrema e desproporcional à pena que me foi imposta pelo Supremo Tribunal Federal, que também já está sendo objeto de uma apreciação de uma ação revisional. Eu gostaria de pedir que o senhor explicasse por que é que o senhor foi condenado, porque foi considerado que o senhor quebrou um sigilo funcional da função, mas não houve, então, fraude processual. As provas que foram obtidas na Operação Satyagraha são ainda consideradas, ou seriam consideradas válidas? Não foi considerado que elas são ilegais? Sim, a Suprema Corte considerou que houve apenas vazamento de informação para a imprensa, e esse vazamento não se consubstanciou na divulgação de nenhum áudio, nem de nenhuma imagem, de nenhum documento oficial da Operação Satyagraha, apenas a constatação por jornalistas de televisão e de outros meios de comunicação que registraram a execução da prisão dos investigados na época, inclusive até do ex-prefeito Celso Pitta. Foi apenas as imagens divulgadas da execução da prisão, ou seja, a algema nas mãos dos investigados e dos presos da época, e que foi até objeto também de uma discussão na Suprema Corte, que impôs uma jurisprudência, uma súmula da algema, obrigando que os policiais do Brasil não mais algemassem os presos que forem presos efetivamente ou que forem conduzidos à presença da autoridade judicial. A prisão isso foi por causa da prisão do banqueiro Daniel Dantas, quer dizer, a imagem do banqueiro sendo algemado, ou a imagem do prefeito de São Paulo, Celso Pitta, sendo preso